Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 619. Foi isso que você me ensinou? Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. 2 dias, 48 horas de luta ininterrupta. Foi o tempo que Victor levou para controlar sua força o suficiente para não causar danos ao seu redor. Durante esses 2 dias, Victor teve o melhor momento de sua vida e sentiu que parte de seu desejo de lutar contra as Catar foi realizado. Deus, ele amou cada segundo daquela luta. Mesmo que os dois não estivessem usando todo o seu poder, e fosse apenas artes marciais e combate físico, ele adorou cada segundo. E ele queria mais, ele queria lutar mais, mas ele não podia. Algo aconteceu que arruinou sua diversão. Seu pai, Leon, havia se perdido em seus desejos e cobiçava suas esposas. Ana, que estava extremamente zangada com Leon, espancou quase até a morte por ser um prodígio, aparentemente, em assuntos de vampiros. Ela aceitava a sua natureza com mais facilidade e, por isso, era mais forte que Leon. E não apenas isso, Ana, sua mãe, sua querida mãe, cobiçava seu filho e queria ser uma de suas esposas. Quando Victor soube disso, ele não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. Para ele, saber que sua mãe o desejava sexualmente era incrivelmente sem sentido, e tal pensamento não entrava em sua mente. Nublinotas barra isso aí, porra. Caralho, não vai ter incesto, Victor, tu é foda. Nunca duvidei de tu, cara. Só por essa parte acho que podemos ficar tranquilos, clã. Bom, agora de volta ao vídeo. Sim, ele tinha as memórias e experiências de um homem nascido na Grécia Antiga. Um homem nascido de um relacionamento incestuoso. Mas só porque ele tinha essas memórias não significava que ele as aceitasse. Ele não era contra ou odiava quem o fazia. Mas sim que ele não aceitava que esses pensamentos viessem de Ana. Para Victor, Ana sempre foi uma figura de autoridade. Uma mulher que o ensinou a viver sua vida e os princípios básicos da vida que ele segue até hoje. Ela era a mulher que lhe dava tudo, e ele literalmente lhe devia a vida. Na sociedade de hoje, poucos pais criariam um filho doente e carregariam esse peso com um sorriso no rosto. Deus, ela era sua maldita mãe. Era estranho pra caralho pensar nela desse jeito. Ele nunca teve esses desejos. 2 dias. A voz de Victor saiu como um rosnado, fazendo os dois seres à sua frente se encolherem. Victor estava sentado em um trono de gelo, e na frente dele, ajoelhados estavam Ana e Leon. 2 malditos dias. Só fiquei fora por 2 dias, e tantos problemas aconteceram. Victor, isso não é seu. Ana tentou dizer algo, mas a voz pesada e autoritária de Victor a interrompeu. Silêncio. Ana estremeceu visivelmente, o terror absoluto se infiltrando em cada uma de suas veias. Ela tentou se levantar e desafiar seu filho. Ela tentou fazer algo, ou dizer algo, mas não conseguiu. Ela sentiu um terror existencial em seu corpo, e não conseguia nem olhar nos olhos vermelhos sangue do homem que era seu filho. Quem estava na frente deles agora não era Victor, seu filho, mas Victor, o progenitor, aquele que deu um renascimento aos dois, o pai de sua raça. Victor enfrentou os 2 vampiros à sua frente, vampiros que ele amava muito, vampiros que eram seus pais, e as pessoas que o criaram desde pequeno, que formaram o homem que ele é hoje. Victor respirou fundo e conteve seu lado possessivo o máximo possível. Essa infantilidade não ajudaria agora. Ele não estava lidando com um inimigo que poderia matar sem remorso, mas com seus pais. Leon permaneceu em silêncio com a cabeça baixa e um olhar envergonhado no rosto. Somente quando o olhar frio de seu filho pousou em seu corpo é que ele despertou de seus desejos. Só quando sua esposa o espancou quase até a morte ele entendeu o quanto havia fodido. Estou desapontado. A voz de Victor era como uma faca que cortou severamente o coração de ambos e os feriu. Desde o início, você foi avisado. Desde o início, você aprendeu sobre os vampiros para eventual mudança de raça. Você não era como eu, que de repente foi jogado neste mundo e teve pouco tempo para se adaptar.
Você foi educado pelos melhores e tinha informações suficientes para entender toda a situação em que se encontrava. Victor olhou para o pai. Leon Walker, você se perdeu em seus desejos e ousou. Racha, racha. Partes do trono onde estava a mão direita de Victor foram quebradas pela força involuntária que ele estava exercendo, enquanto seus olhos brilhavam em um vermelho sangue ainda mais intenso e veias salientes eram visíveis em sua cabeça. Por um momento, a visão de Victor ficou totalmente vermelha de raiva, e Victor precisou de todo autocontrole para não cometer algo de que se arrependeria. Victor respirou fundo e engoliu sua raiva. Você se atreveu a cobiçar minhas esposas. Leon abaixou a cabeça com a vergonha estampada em seu rosto. Esse ato, por si só, foi um ato de traição, não apenas para mim como seu filho, mas também para minha mãe, sua esposa. Leon, o que você me ensinou desde pequeno? Quais foram os seus ensinamentos sobre família? Foi isso que você me ensinou sobre como ser um homem? As palavras finais saíram como se dois demônios do inferno mais profundo estivessem falando simultaneamente. Leon estremeceu visivelmente com o tom distorcido e insano de Victor. Victor respirou fundo novamente e continuou. Pelo que me lembro, meu pai me ensinou a ser alguém respeitável. Ele me ensinou a ser um homem de caráter. Ele não me ensinou a ser um porco que cobiça toda mulher que o vê, especialmente as noivas e as esposas de seu próprio filho. Se as palavras de Victor uma vez cortaram o coração de Leon, essas palavras o destruíram completamente. Certo. O que eu estava fazendo? Como eu poderia esquecer isso? Porra, o que eu estava fazendo? Depressão, vergonha e tristeza foram vistas no rosto de Leon, e o homem não disse nada ou se desculpou. Isso seria uma visão ainda mais patética para seu filho e para ele mesmo. Victor voltou a olhar para a mãe, Anna Walker. Ela estremeceu novamente com o tom frio e pesado de seu filho. Ela nunca o tinha ouvido falar com ela assim. Quem está na sua frente agora? Meu pai. Ana parou de falar quando sentiu um poder sombrio emergir de Victor e cobrir seu corpo. Eu disse. Lentamente o poder das trevas começou a diminuir até que Victor foi revelado com sua aparência humana, a aparência que ele tinha antes de se transformar em vampiro. Quem está na sua frente agora? Olhando para o homem magro com olhos azuis safia e uma aparência abatida, Ana arregalou os olhos. Fazia tanto tempo que ela não via essa forma. O olhar era mais assertivo, e seu corpo exalava uma pressão que só um rei forte poderia exercer. Mas ela tinha certeza que o homem errado, o garoto na frente dela era meu filho. Deus, o que eu estava fazendo? Ela se questionou horrorizada com os próprios pensamentos que vinha tendo. Correto. Não se engane com a minha aparência, Anna Walker. Então, lentamente, a aparência de Victor começou a voltar à sua forma original. Posso ter mudado, posso ter ficado mais bonita, posso ter adquirido conhecimentos e memórias que não são minhas, posso ser um progenitor. Mas eu ainda sou seu filho. Essas palavras foram como se um balde de água fria tivesse sido jogado em seu corpo. Logo ela se lembrou das palavras que Victor havia dito a Leon. Este não foi o meu ensinamento. Nós protegemos uns aos outros. Nós não enganamos um ao outro. A família deve permanecer unida e não agir por egoísmo ou agir de forma que prejudique uns aos outros. Como tenho agido não foi o que ensinei a Victor. Não importa quais títulos eu tenho ou como as pessoas me chamam. Antes de tudo isso, eu sou Victor. Victor Walker, filho de Anna Walker. Meu filho. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Anna. Como eu poderia desejar meu bebê assim? Anna, você é uma vampira agora. Cientificamente falando, não somos mais uma mãe e filho relacionados ao sangue. Cientificamente e sobrenaturalmente falando, eu sou seu pai agora desde que você nasceu do meu sangue. E para um vampiro, qual é a coisa mais importante? Responda-me, Anna Walker. Nossos próprios desejos e sangue. Correto. Victor assentiu e, no mesmo tom pesado, disse, como progenitor, sou o ápice de nossa espécie, e como criei você, me tornei seu pai, e por isso, inconscientemente, seu sangue, seu lado vampiro, vai me desejar e me cobiçar.
E isso é normal. Isso é algo que não pode ser evitado, mas pode ser controlado e contido. Contanto que ela não beba meu sangue ativamente, ela vai ficar bem. Victor pensou consigo mesmo enquanto olhava para sua mãe. Ela baixou a cabeça, corando um pouco e sentindo vergonha de si mesma. Ana, você é uma mulher tão fraca que será escrava de seus próprios desejos. Ana estremeceu um pouco quando levantou a cabeça e olhou para Victor. Ela olhou para aqueles olhos vermelhos sangue que pareciam perfurar sua própria existência, olhos que pareciam saber tudo sobre ela. N não. Eu não. Ela começou com uma voz fraca e gaguejante, mas terminou com um tom sério e resoluto. Internamente, Victor assentiu com satisfação. Sim, somos criaturas de desejo, mas isso não significa que devemos agir como porcos. Somos racionais. Pensamos e, se pensarmos, temos pensamentos lógicos que podemos seguir. Não somos animais. Ser um vampiro, fazer parte da sociedade dos vampiros, significa aprender a controlar nossos desejos. Olhe para os vampiros fora desta mansão, olhe para os servos nesta mansão. Você os vê agindo como porcos querendo satisfazer seus desejos. Silêncio foi tudo que Victor conseguiu em resposta à sua pergunta. Mas ele não pressionou os dois. Victor sabia que Ana e Leon haviam explorado mais sobre a cidade governada pelo Snow Clan, e ele sabia que o que eles viam era uma sociedade bem estruturada, quase normal. Naquele momento, Leon e Ana sentiram como se tivessem voltado à infância quando seus pais os repreenderam. No caso de Ana, foram as lembranças de sua mãe e de seu pai rígido que vieram a ela. No caso de Leon, foram as lembranças da matrona do orfanato, uma mulher que ele muito respeitava. Vou ignorar o que aconteceu nos últimos 2 dias. Victor falou em um tom neutro que não carregava mais o peso de antes. É? Os dois olharam para Victor. Vocês dois ainda são vampiros recém-nascidos e ainda estão na fase de mudança. Então não vou julgar suas atitudes porque sei que mudar de humano para vampiro é difícil. Eu experimentei isso pessoalmente e minhas criadas também. Esse tipo de atitude, apesar de desagradável, é compreensível. Os dois soltaram um suspiro de alívio. Nem sabiam que estavam prendendo a respiração, mas esse alívio não durou muito quando uma imensa pressão, como se a gravidade ao redor deles tivesse ficado mais pesada, foi sentida pelos dois. Mas isso não significa que vou tolerar isso de novo. Este incidente me mostrou algo. Eu estava sendo muito mole com vocês dois. Eles engoliram em seco quando um sentimento ruim começou a se formar em seus corpos. Por causa da minha natureza superprotetora, esta situação ocorreu. Oda, Hilda. Duas sombras surgiram do chão, e delas emergiu uma donzela de cabelos brancos e um homem de rosto severo e aparência oriental. Este é Oda Blanc, o primeiro mestre do clã Blanc. Ele é um mestre ninja, o que significa que ele é especialista em infiltração, assassinato, kenjutsu, ninjutsu e interrogatório. Ele é um mestre de todos esses ofícios. Ele vai ser o treinador de Leon, e vai pegar esse seu traseiro preguiçoso e transformá-lo em algo útil. Leon estremeceu visivelmente quando sentiu o olhar deles. Esse é o pai humano do progenitor? Era óbvio que Oda não estava impressionado, mas ela não iria expressar isso na frente de todos. Esta mulher é Hilda Snow, a donzela mais leal de Agnes, e uma figura materna para Violette, a mulher perdendo apenas para Agnes em força. Assim como Oda, ela é proficiente em todas as artes ninja, mas também é uma mestra em etiqueta e política. Ela será a treinadora de Ana e irá ensiná-la como um nobre vampiro deve se comportar se a situação surgir. Eka. Ao ouvir as palavras de Victor, Ana sentiu como se uma flecha imaginária tivesse atingido seu orgulho. Hilda permaneceu em silêncio. Ela não tinha pensamentos ou opiniões sobre Ana. Para ela, era apenas mais um trabalho que cumpriria com todo o esforço. Afinal, era Victor quem estava pedindo por isso. Se eu não me esforçar e tiver resultados ruins, Agnes e Violette não vão parar de me incomodar com isso. Hilda pensou. A partir de hoje, você treinará sem parar até aprender a controlar suas novas forças, talentos e desejos.
Quanto mais rápido você adquirir o controle mínimo necessário para agir como seria de se esperar na sociedade, mais rápido o treinamento terminará. Até então, você não tem permissão para interagir com outros seres, nem mesmo uns com os outros. Trate isso como uma separação temporária. Suor frio escorria dos rostos dos dois. Seus sentimentos estavam corretos. Eles estavam fodidos. Você com certeza é cruel, Lord Victor. Eles não são seus pais? Victor zombou ao ouvir isso, respondendo: minha amada Skatashi, a mulher que é minha professora, a mulher que eu mais respeito, perdendo apenas para minha mãe, treinou Ruby desde criança, e todos aqui sabem como é excruciante o treinamento de Skatashi. Os dois apenas assentiram. O treinamento de Skatashi era infame. Aqueles que passaram por esse treinamento uma vez não desejavam retornar. Apenas Victor era louco o suficiente para gostar daquele treinamento. Apesar de ser super protetora com Ruby, sendo sua própria filha, Skatashi engoliu a dor que ela sentiu e a treinou até os ossos. Se Skatashi pode fazer isso, por que não posso? Mas, infelizmente, não tenho tempo para treinar ninguém. Já estou com as mãos ocupadas com tudo que está acontecendo agora. Vocês dois são as pessoas em quem mais confio neste assunto. Portanto, estou confiante de que vocês dois não vão pegar leve com eles, certo? É claro. Os dois disseram simultaneamente com um brilho sádico em seus olhos. Bom. Victor deu um grande sorriso satisfeito. Seu sorriso desapareceu e ele falou com uma carranca no rosto. Quero relatórios semanais sobre o progresso dos dois. Este relatório deve ser entregue diretamente a mim, ou se eu não estiver disponível, entregue a uma de minhas criadas ou esposas. Agora, tire-os da minha vista. Hilda caminhou até Ana, pegou a mulher como se fosse um saco de batatas e desapareceu. Oda apenas engolfou o leão em suas sombras e desapareceu também. Victor fechou os olhos e apoiou a cabeça na mão esquerda. Sua cabeça e seu coração estavam latejando agora. Nublinotas / caralho caralho caralho. Esse capítulo foi muito foda. Eu já estava desistindo dessa obra, daí vem esse capítulo maravilhoso para restaurar minha fé nessa obra. Desculpe minhas palavras, mas puta que pariu, Victor, tu foi foda demais nesse capítulo. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 620, Árvore Universal. Quando os dois saíram da sala em que estavam, as esposas de Victor entraram alguns minutos depois, e todos os seus aliados estavam com elas. Apenas Aruna e Viviane não estavam presentes. Devo dizer que você lidou com isso muito bem, Victor, Skatashi comentou com um sorriso orgulhoso. Não vou permitir que meus pais se tornem degenerados que só existem para satisfazer seus próprios desejos. Recuso-me a vê-los assim. Prefiro vê-los mortos a ver uma visão tão deplorável. Querido. Violette murmurou gentilmente enquanto falava com cuidado e o mais devagar possível para que Victor pudesse ver o que ele estava dizendo. Não diga palavras das quais você possa se arrepender. Victor abriu a boca para falar, mas logo a fechou e ficou em silêncio. Alguns segundos depois, ele apenas acenou com a cabeça e soltou um suspiro frustrado. Apesar de estar irritado com toda essa situação, ele nunca iria querer ver seus pais mortos. De qualquer forma, agora que está resolvido, vamos voltar ao assunto principal. Victor estalou os dedos e várias mesas e cadeiras foram colocadas. Natasia, Agnes, Skatashi, Ruby, Violette, Sasa, Kaguya e Afrodite se entreolharam e apenas assentiram. Resolveram deixar o assunto de lado por enquanto. Era óbvio que Victor não queria falar sobre isso agora. O que está acontecendo no Monte Olimpo? E a Rússia? Afrodite sentou em uma das cadeiras de gelo e disse: os seres aprisionados no Tártaro foram todos libertados e uma guerra civil se iniciou no Monte Olimpo. Embora a situação seja ruim, ainda é administrável. Zeus pode ser um merda, mas não há dúvida de que ele é forte. Bem, pelo menos quase todos os seres do Tártaro saíram. Felizmente aquela besta filho de Gaia e Tártaro ainda está aprisionada. Afrodite pensou enquanto pensava em Tipon, uma besta que quase destruiu o Olimpo uma vez. Ela levantou a mão e um painel rosa apareceu na frente de todos.
mostrando as memórias de Afrodite da guerra civil que estava acontecendo. Foda-se, isso é ridículo, Sasa murmurou em descrença. O nível de escala desta guerra estava muito além do normal. Isso está em um nível completamente diferente. Leona falou. Poderes em uma escala que só eram vistos quando dois condes vampiros lutavam estavam sendo usados em todo o campo de batalha como se fosse completamente normal. O nível de destruição era ridículo. Quando deuses e monstros vão para a guerra, os mortais só podem se esconder e rezar para não serem pegos no fogo cruzado, hein? Victor falou. O que é que foi isso? Pepper perguntou com curiosidade. Um dos ditados da Grécia Antiga. Agnes e Afrodite falaram ao mesmo tempo. As duas mulheres se entreolharam e assentiram antes de olhar para a frente. Um ditado que é verdadeiro o suficiente. Dificilmente qualquer vampiro jovem, especialmente aqueles sem treinamento, poderia lidar com uma batalha dessa escala. Mesmo os vampiros anciões teriam dificuldade em se intrometer nisso. Mizuki comentou. Você está apenas olhando para o quadro maior das coisas. Mesmo entre os deuses, poucos têm o poder destrutivo de causar tanto dano. Afrodite explicou. Olhe para mim. Eu só aprendi a lutar efetivamente quando deixei o Monte Olimpo. A maioria dos deuses não vê necessidade de treinar. Então, aqueles deuses com divindades mais orientadas para o combate saem por cima, claro. Isso também é verdade para os titãs. Bem, de certa forma, isso faz sentido. Não vejo necessidade de um deus do comércio ter uma divindade relacionada à luta. Ruby disse, antes de continuar. Além disso, não vejo como esse deus pode ficar forte. Afinal, tudo está limitando. Afrodite concordou com a cabeça enquanto explicava. De fato, os deuses são limitados às divindades que possuem, e até mesmo progredir no conceito dessa divindade é algo que leva muito tempo. E essa é uma vantagem que os mortais têm sobre nós, pelo menos aqueles mortais que têm longevidade como os vampiros. Nesta sala, a maioria de vocês pode enfrentar deuses inferiores e alguns outros deuses que impunham uma divindade para o combate, mas nunca se preocuparam em treiná-la. Victor pode enfrentar a maioria dos deuses devido às peculiaridades de ser um progenitor de vampiros. Ao usar o sangue, ele pode danificar a alma de um ser e eventualmente matá-lo se o dano acumulado for muito grande. Sem contar os outros atributos especiais que danificam a alma sem que ele precise entrar em contato com o ser. Afrodite sorriu quando pensou no dia em que Victor machucou Freya com um gesto casual. Sim, o bastardo é cheio de ax. Honestamente, é injusto quanto poder ele tem. Edward revirou os olhos. A vida não é justa, irmão. Lide com isso, disse Leona, e acrescentou, mas você está certo, irmão. Edward apenas bufou quando ouviu as palavras de sua irmã. Afrodite continuou, sem mencionar que depois dos eventos recentes, o corpo de Victor é tão forte quanto aqueles pertencentes aos lobisomens alfa mais fortes em sua forma básica. Mesmo Skatashi não é páreo para ele agora. Ei, eu melhorei. Ok? Os ataques dele não me machucam mais tanto. Skatashi falou com um sorriso no rosto. Ela definitivamente não estava chateada com isso. Mas você pode prejudicá-lo em sua forma base apenas com artes marciais e não recorrer à sua transformação de conde vampiro ou usar aquela sua lança. Afrodite falou. Skatashi ficou em silêncio. Não, ela não poderia fazer isso. Mesmo no treino anterior, quem sofreu mais danos foi Skatashi e não Victor, provando quanto seu corpo estava mais forte. O que era bom para Skatashi, afinal, ela estava sentindo que estava ficando muito mais forte do que antes ao lado dele. O relacionamento deles agora pode ser descrito como mestre e aluno, amantes, parentes por afinidade e, o mais importante, rivais. Sem mencionar que Victor pode aumentar ainda mais sua produção de energia agora. Em termos de poder, acho que ele está no mesmo nível dos mais baixos níveis divinos daqueles que possuem divindades de combate. E isso é só com o corpo físico dele. Afrodite pensou consigo mesmo e continuou, e com suas vantagens especiais, ele provavelmente poderia lutar contra divindades de nível médio e alto. Afinal,
Uma luta entre deuses de alto nível não é apenas algo físico, mas também uma batalha entre almas. Nesse aspecto, Victor só perde em qualidade, mas esta questão está sendo melhorada lentamente agora. Roxane apenas sorriu gentilmente. Foda-se, isso é loucura. Eu estava me preparando, mas sério. Ele ainda não chegou a 500, sabe? Por fim, Morgana, que estivera calado o tempo todo, falou. Roxane assentiu satisfatoriamente. É tudo graças a mim. Vou proteger meu marido. E as meninas apenas reviraram os olhos para Roxane. Os próximos na lista daqueles capazes de lutar contra deuses de alto nível seriam Gianni, Natasia, Skatashi, Morgana e eu. Com apenas Gianni, Skatashi e eu sendo capazes de lidar com seres de nível Deus-Rei. Morgana olhou para Gianni com uma expressão vazia. O que? Gianni perguntou. Você realmente ficou tão forte? Eu te disse, o que Victor fez me ajudou muito. Gianni olhou para Afrodite. Embora eu esteja surpresa que você saiba disso, Afrodite. Também gostaria de saber como você sabe disso. Não me lembro de ter usado todas as minhas forças antes de você, comentou Skatashi. Eu vivi muito tempo e conheci a árvore do mundo da terra e seu guardião, Afrodite comentou em um tom neutro. Ela olhou para Skatashi e continuou, sua professora era a bruxa de Doncaster. Esta mulher não teria deixado você usar o nome dela se você não a tivesse superado no ofício ao qual ela era tão dedicada. Runas. Um poder tão complexo e poderoso que, se usado corretamente, poderia ameaçar até mesmo um deus-rei, e depois de conhecê-lo um pouco melhor agora, acredito que você não ficaria satisfeito até atingir esse nível de usar runas livremente com seus poderes de vampiro. Skatashi apenas franziu os lábios quando ela ouviu Afrodite casualmente contando sobre seu passado. Victor olhou para Skatashi por alguns segundos, depois desviou o olhar e não disse nada. Ele já sabia que o nome Skatashi não era o nome verdadeiro dela, afinal, ela até disse isso a ele quando ele se tornou um conde vampiro. Você é muito perspicaz para uma deusa da beleza, Afrodite. Ara. Você não vive tanto tempo sem prestar atenção aos detalhes, especialmente para alguém como eu, que tem inimigos em todos os lugares que desejam ativamente me prejudicar. Victor estreitou os olhos com esse comentário. Ele não gostou nem um pouco do que ouviu. Sentindo as emoções de Victor, Afrodite olhou para ele e sorriu gentilmente. Preocupação. E confiança, né? Parece que ele está preocupado por eu estar em lugar de guerra. Mas ele ainda confia em mim o suficiente para lidar com isso. Tão adorável. Afrodite se sentia muito doce agora. Seus olhos pareciam brilhar um pouco mais. Ela olhou para Victor como se quisesse pular nele ali mesmo. Entendo. A energia que temos é bem parecida. Gianni assentiu para si mesmo enquanto pensava na árvore do mundo que Afrodite havia conhecido. Afrodite acordou de seu estupor e olhou para Gianni. Embora sua energia seja muito mais pura do que todos aqui, mesmo a energia da árvore do mundo da terra não significa nada na sua frente. Afrodite sorriu largamente. Sério, não é exagero dizer que você é o nosso as na manga. Vlad realmente fodeu muito. Ah, tio. Gianni estreitou os olhos. Ela não gostou do tom em que Afrodite falou como se ela fosse um objeto. Não olhe para mim desse jeito. Só estou dizendo que se Vlad soubesse o que você era, ele nunca teria deixado você ir. Isso só me faz sentir pior. Joana revirou os olhos. Mas ainda é verdade. Poucos seres olhariam para o seu poder e não iriam querer usá-lo para benefício próprio. Victor é um deles. É por isso que gosto dele. Ele olha para mim pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Ela estreitou os olhos para Afrodite. Ela não estava gostando dessa conversa. Vendo o grande sorriso no rosto de Afrodite, Gianni se contorceu ao perceber o que ela havia dito. Ótimo, mais um. Como se a garota demônio não bastasse. Violeta revirou os olhos. Embora fosse bastante óbvio, Sasa falou enquanto olhava para as unhas, olhando Gianni com o canto do olho, que estava com o rosto completamente vermelho, o que era adorável para uma mulher com um filho adulto. Natasia, Agnes e Leona apenas olharam para Victor com olhos sem vida.
Eu não fiz nada. Victor rapidamente se defendeu. Nós sabemos, é apenas irritante quando acontece o tempo todo. Você não pode ficar mais feio ou algo assim. Talvez usar uma máscara. Leona falou. Isso seria um pecado contra todos os seres. Ótimo, agora ele está ainda mais narcisista. Edward revirou os olhos. E, você agiria como eu também, se tivesse tudo isso. Ele apontou para si mesmo com um grande sorriso no rosto. Edward bufou e virou o rosto. Ele não iria admitir isso abertamente, mas ele sabia que Victor estava certo. Pepper, Lacus e Siena apenas olharam para o homem com olhares secos, mas intensos. Scatash deu um pequeno sorriso quando viu como suas 3 filhas adotivas estavam agindo. Talvez eu participe do plano que Natasha falou. Scatash pensou preguiçosamente. Ela se sentiu tão feliz e satisfeita, até parecia que ela estava flutuando nas nuvens. Ela se sentia tão leve. Ok, deixando a comédia romântica de lado um pouco. Eu não entendo nada do que você está falando. O que são essas insinuações no ar? E por que Jeanne é nosso craque na manga? Liena levantou um ponto importante. Finalmente, alguém notou. Eu pensei que era apenas eu sendo deixado de fora. Mizuki murmurou no final. Liena olhou para Scatashi. Também não sei nada sobre isso, falou Scatashi. Ruby, Sasa, Violette e Agnes assentiram, indicando que também não sabiam de nada. É? Nem você sabe de nada? Liena abriu a boca surpresa. De todo o grupo, apenas Victor e eu sabemos, Afrodite falou. Não sei exatamente o que é, mas tenho uma ideia da qual tenho 90% de certeza. Para eu ter 100% de certeza, ela teria que confirmar para mim. Victor respondeu enquanto pensava nos estranhos acontecimentos que vira nas memórias de Jeanne. Fique. Por que você não disse nada? Se eu soubesse disso, teria explicado melhor. Jeanne disse. Ela achava que Victor sempre sabia. Victor olhou para Jeanne. Você está me ajudando, certo? Milímetros. Então por que preciso saber de mais alguma coisa? Você não me guarda rancor, e eu disse a seu irmão que cuidaria de você, e é isso que farei. Jeanne olhou em choque para Victor, e lentamente um pequeno e gentil sorriso apareceu em seu rosto. Sério, é nessas horas que eu me sinto mal por ele não ter nascido um pouco antes. Jeanne fixou Victor com um olhar intenso. Morgana sentiu seus lábios tremerem diante dessa cena cor-de-rosa diante dela. Então, ela olhou para as esposas de Victor e falou, viu? Playboy natural. Com aquela aparência e aquele personagem, é impossível não se apaixonar por ele. Porra, temos que fazer alguma coisa. Pela primeira vez, eu concordo com você, garota demônio, Violette falou. Acredite em mim quando digo que é uma tarefa impossível. Kaguya, que permaneceu quieto o tempo todo, disse. Apesar de ser uma das esposas de Victor, ela era uma empregada doméstica antes de uma esposa. Ela era uma empregada doméstica que preferia cuidar das necessidades de Victor do que desses assuntos complicados. Empregada esposa, hein? Nada mal. Kaguya pensou consigo mesma com um pouco de constrangimento interno. As meninas ficaram em silêncio. Quem foi que disse isso? Era Kaguya, a mulher que passava cerca de 24 horas por dia na sombra de Victor. Suas palavras carregavam muito peso. Voltando ao assunto, Jeanne, você vai falar sobre isso ou não? Afrodite tomou as rédeas da conversa. Eles se desviariam para sempre do assunto principal se as coisas continuassem assim. Em vez de responder, Jeanne olhou para Victor como se estivesse pedindo permissão. Depende de você, Jeanne. Independentemente do que você escolher, eu vou apoiá-la. Jeanne sorriu gentilmente. Ela sentiu um peso invisível que tinha sobre os ombros desaparecer com aquelas palavras de Victor. Ela tinha medo de revelar sua existência e as meninas tratá-la de forma diferente ou especial. Ela teve o suficiente disso quando ela era a rainha de Vlad. Todo mundo sabe quem é Roxane agora, certo? Jeanne começou a explicar. Sim, ela é uma árvore do mundo, Pepper falou ingenuamente.
Liane apenas reagiu como se tivesse acabado de descobrir esse fato agora. As pessoas na sala olharam para Liane e ignoraram sua reação. Você se lembra que Roshani tem o Big, certo? O gorila gigante que é seu guardião. A maioria assentiu, com alguns que não entenderam do que ela estava falando, pois eram os poucos que ainda não tinham visto o Big. Ignorando esse grupo que também não sabia, Jeanne continuou: eu sou o mesmo que Big, eu sou um guardião de uma árvore do mundo. Mas, ao contrário do Big, minha posição é mais alta e um pouco mais flexível. Ainda estou conectado à árvore do mundo, mas minha autonomia é muito maior porque ele é quem é. Sou o guardião de uma das 7 entidades primordiais. Sou o guardião da árvore universal, a árvore que sustenta toda a existência no universo, o ser responsável pela manutenção, vida e reencarnação das almas no universo, o sendo que é o progenitor de todas as árvores do mundo existentes. O choque foi óbvio. Todos não souberam como reagir àquelas palavras, mas como era de se esperar, o primeiro a responder veio. Bem, eu esperava algo assim, mas ainda é surpreendente confirmar minhas suspeitas. Victor sorriu. Então, você é minha tia? Roshani virou a cabeça para o lado confusa. Bem, eu trato aquele ser como meu irmão, e ele trata todos vocês como seus filhos, então essa analogia está correta. Eu acho. Jeanne respondeu. Oh, eu tenho uma tia. Roshani ignorou tudo e apenas ouviu a parte sobre a qual ela estava certa, e então ela pulou em Jeanne e abraçou a garota. Jeanne ficou estática por alguns segundos, mas então abraçou a ruiva, que era grande demais para ser chamada de pequena. Droga, esses seios estão me sufocando. Jeanne pensou que morreria se isso continuasse. Porra, eu não esperava isso quando você disse que recuperou um monte de coisas, resmungou Morgana. Com grande esforço, Jeanne separou sua cabeça do aperto de Roshani e olhou para Morgana. Eu vaguei por muito tempo, e devido a alguns acontecimentos que me levaram a assumir o destino de uma garotinha, perdi as memórias de quem eu era. Só quando Victor me ajudou é que consegui me lembrar de quem eu era. Hugo. Isso abre possibilidades para tantos problemas que nem chega a ser engraçado. Ruby sentiu uma dor de cabeça chegando. O que você quer dizer? Jeanne perguntou, confusa. Estou falando de seus filhos. Se você é o guardião de uma entidade primordial, isso significa que seus filhos herdarão a habilidade de usar essa energia mais pura. Isso não vai acontecer. Por quê? Minha posição é especial. Essa energia está ligada à minha alma e somente à minha alma. Portanto, mesmo que eu tenha um filho, ele apenas herdará a minha linhagem da raça que sou agora. HMM. Hã? Ruby ficou sem palavras. Ela não entendeu nada. Simplificando, sou como a mãe de Camila Folger. Sou um espírito que ganhou um corpo físico graças ao poder do Pai Celestial e, posteriormente, me transformei em vampiro graças a Vlad. Como um espírito de nível superior, posso assumir qualquer raça, e minha essência não se misturará com meu corpo físico. Se eu tiver um filho, o filho herdará apenas as coisas que tenho em meu corpo físico. A criança não herdará nada do meu lado espiritual. Isso é bom. Só de pensar no caos que se seguiria se seus filhos e descendentes começassem a usar esta energia primordial me estressou. Ruby suspirou aliviada. Os primordiais também entenderam essa preocupação e, portanto, mesmo que tivessem descendentes, esses descendentes não herdariam nada de seus pais. O equilíbrio é uma coisa frágil e precisa ser protegido a todo custo. Apenas Roshani e Afrodite assentiram. Eles pareciam ser as únicas pessoas na sala que entendiam o que Jeanne estava falando. Jeanne, você fala como se conhecesse meu ancestral. Sazia perguntou enquanto estreitava os olhos, algo que sua mãe também estava fazendo. Os dois Fulgers não perderam esse pequeno detalhe. Jeanne olhou para Sazia e sorriu gentilmente. Sim, eu a conheci. Afinal, fui eu quem deu nome a ela. Natasia e Sazia regalaram os olhos. Pessoal. O grupo olhou para Victor. Nós saímos da pista novamente. Oh. Todos reagiram ao mesmo tempo. Victor suspirou e olhou para Ruby. Fale-me sobre a guerra na Rússia agora. Sim. Sobre o Monte Olimpo.
Ele olhou para Afrodite. Apenas fique de olho e tente trazer alguns deuses confiáveis para o nosso lado. Ele não explicou muito. Ele sabia que a deusa entendia o que ele queria dizer quando dizia confiável. Era basicamente um termo para dizer fácil de manipular e controlar. Afrodite deu um sorriso malicioso e disse: isso é o que eu já estava fazendo, querida. Victor apenas sorriu quando ouviu isso. Ele tinha pessoas muito competentes ao seu lado. A reunião recomeçou com Victor, Scartache e Afrodite tomando as rédeas de toda a discussão. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 621. Uma semana de progresso e eventos. Uma semana se passou. Naquela semana, algumas coisas aconteceram no grupo do Victor, e apesar de poucas, foram muito relevantes. A começar por Scartache e Victor, os dois se tornaram praticamente inseparáveis nesta semana, para o ciúme selvagem e a inveja das meninas. Mesmo que eles soubessem por que Scartache basicamente monopolizou Victor, isso não significa que eles gostaram. Tudo o que eles fizeram naquela semana foi treinar, beber o sangue um do outro, treinar novamente e praticar suas batalhas noturnas. Devido ao intenso treinamento e bebendo o sangue um do outro, uma luxúria incontrolável cresceu em ambos. Se não fossem vampiros, seriam facilmente confundidos como sendo algum tipo de coelhinho. Sempre que um treino terminava, Scartache puxava Victor para o quarto e o montava como uma mulher sedenta. Quando não era Scartache quem fazia isso, era Victor quem não suportava. Era óbvio que as garotas, principalmente Afrodite, estavam com muito ciúme. Mas, no final, essa rotina provou ser bastante eficaz. Quando Victor e Scartache terminaram o treinamento uma semana depois, o homem conseguiu controlar perfeitamente seu corpo, assim como havia controlado antes de passar por esse renascimento. O que significava que ele poderia cessar totalmente seus poderes em sua forma base e usá-los a todo vapor. Infelizmente, Victor ainda não era capaz de usar suas transformações de contagem de vampiros como antes, e havia uma razão simples para isso. A energia que ele usava agora era muito mais potente do que antes. Parecia bobo, mas era compreensível se você considerasse que a energia que Victor usava em sua forma de contagem de vampiros era 100 vezes maior do que antes de ele passar por esse renascimento. Por alguma razão, quando Victor entrou em sua forma de contagem de vampiros, a energia senjutsu de seu corpo se misturou e sua escala de poder tornou-se absurda. Mas graças a isso, eles descobriram algo. Victor basicamente tinha uma quantidade insana de energia sendo produzida em seu corpo. Eles finalmente entenderam o significado de uma energia que alimenta um planeta inteiro. Prova disso é que Victor não precisava mais beber sangue. Na verdade, ele nem sentia mais sede de sangue. A energia de seu corpo manteve seu corpo em 100% o tempo todo. Ele havia se tornado um reator nuclear vivo agora. Vale a pena mencionar que Scartache estava com um pouco de ciúme das vantagens de Victor. O potencial que essa energia no corpo de Victor tinha era absurdo, e até a própria Scartache admitiu que se Victor controlasse completamente a energia que Roxane estava produzindo e canalizando em seu corpo, ele se tornaria muito mais forte do que ela por uma margem absurda. E esse conhecimento encheu a mulher mais velha com uma única emoção: excitação. A excitação mais pura e genuína. Ela se sentiu criança de novo e teve que se concentrar mais uma vez no treinamento. As irmãs Scarlett nunca tinham visto sua mãe tão feliz antes. Ela sempre andava com um sorriso no rosto, e não era um sorriso sanguinário, mas de pura felicidade. Por alguns momentos, as filhas pensaram que a mãe havia sido substituída por outra pessoa. Victor não foi o único que melhorou esta semana. Scartache estava melhorando em um ritmo insano. Sua forma base estava evoluindo rapidamente e ficando mais forte do que antes. Não apenas isso, sua própria linhagem estava sendo refinada, e ela sentiu que sua produção de poder também havia crescido muito, o que era insano considerando seu nível de poder. Houve 2 razões para a evolução dos Scartache. A primeira foi que Victor e Scartache lutavam até a morte constantemente. Eles nunca se continham, e ambos tinham confiança em si mesmos e em suas habilidades. Não importava o dano,
Seus corpos se curariam enquanto abusavam da regeneração de um vampiro. A segunda razão foram as intensas sessões de sexo e beber o sangue um do outro. O corpo de Victor estava produzindo energia de alta qualidade, e todo o seu sangue estava sendo banhado nessa energia, o que significa que seu sangue ficou ainda mais delicioso junto com sua semente. Como diziam os antigos sábios, coma bem, treine diligentemente e lute batalhas com todas as suas forças. Estes são os ingredientes para crescer em força. E acredite, Scatashi comeu muito bem essa semana. As duas bocas de Scatashi foram totalmente preenchidas pelos líquidos de Victor. Juntando todos esses fatores, em apenas uma semana, seu corpo parou de ser quebrado pelos socos de Victor, com seus golpes deixando apenas hematomas por onde passavam. Além disso, através do dano causado ao seu corpo, sua regeneração também se tornou mais potente. Embora isso só acontecesse quando Victor não usasse sua força adequadamente. No momento em que Victor começou a usar as artes marciais e aplicar corretamente toda sua força conforme ensinado por Scatashi, o dano causado ainda era o mesmo do início da luta. Em comparação, Scatashi nunca conseguiu danificar significativamente o corpo de Victor, para sua frustração. O objetivo atual de Scatashi era melhorar sua forma base o suficiente para aleijar o corpo de Victor. E quando Victor soube disso, ele sorriu como um tolo por um longo tempo. Era bom saber que seu alvo também o perseguia. Sim, o casal se divertiu muito esta semana. Comparado a eles, o Snow Clan experimentou uma das semanas mais agitadas e simultaneamente calmas de todos os tempos. A parte calma foi porque o fluxo de pessoas que vinham para a nova cidade do Snow Clan parou completamente, para grande alívio de todos os membros do Snow Clan e da própria Violet e Agnes. A parte agitada foi porque o Rei Vampiro estava visitando a cidade e aparecendo publicamente para ver o refúgio. Notavelmente, naquele dia, todos os membros do Snow Clan e até mesmo o Fulger Clan estavam totalmente ocupados. Naquele dia, Sasa olhou para as irmãs Scarlet com olhos que pareciam perfurar os corpos das meninas. A razão para isso foi que, devido à ação de Scatashi de abandonar o território, ela era apenas uma conde de vampiros no nome e não tinha muita responsabilidade. E isso também valia para as filhas. Portanto, as quatro irmãs não fizeram nada para ajudar e apenas deram seu apoio silencioso, para grande aborrecimento do clã Fulger Snow. Um segredo compartilhado apenas pelas irmãs Scarlet era que elas realmente não estavam apenas procrastinando. Ver a mãe e o Victor melhorarem foi como um tapa na cara da realidade para as meninas. Se Scatashi, uma mulher insanamente forte, ainda podia ficar mais forte, porque eles também não. Porque eles deveriam esperar pelo próximo aumento de força. Seriam filhas dignas de Scatashi se apenas ficassem de braços cruzados enquanto sua mãe evoluía ainda mais? Claro que não. Eles não aceitariam isso. Carregando esses sentimentos em seus corações, Ruby, Sienna, Lacus e Pepper fizeram algo. Eles começaram a treinar também, um treinamento que fizeram quando sua mãe os treinou juntos. Eles lutaram até que alguém ficou gravemente ferido. Assim como Victor e Scatashi, eles se concentraram em melhorar seus básicos. Sienna tinha o poder de gelo bruto devido ao treinamento de Victor. Ela conseguiu equilibrar seus outros atributos também, mas ainda não estava satisfeita. Ela tinha espaço para melhorias, e foi isso que ela fez. Ela se concentrou em melhorar seus pontos fracos que eram dolorosamente óbvios. Sua defesa. Lacus era rápido e tinha uma boa defesa, mas carecia de poder explosivo, então ela trabalhou para melhorar as formas de matar mais rápido. Ela era uma assassina nata, e seus poderes ajudavam nisso, então ela pediu ajuda a Kaguya, uma mulher que era mestra nesse tipo de assunto. Mesmo que sua mãe a tenha treinado nesta arte, ela queria uma perspectiva externa e, devido ao recente aumento de poder de Kaguya, Lacus a considerou uma boa candidata. Sem contar o fato de seu clã ser especializado nesse tipo de arte. Pepper tinha poder explosivo. Aqueles punhos bonitinhos tinham uma força anormal, mas a velocidade dela era uma merda, e mesmo tendo melhorado, ainda não era boa o suficiente.
Então, foi isso que ela treinou. Ela também treinou seu poder para usar a água de forma mais criativa. Por ser uma otaku hardcore, ela teve muitas ideias para melhorar seu poder, e até arquivou essas referências para tentar no futuro. Ela simplesmente não o fez no passado porque, bem, ela era preguiçosa. Ruby foi o mais equilibrado de todos. Ela era mais forte pelo simples motivo de ter passado 1 ano e 6 meses treinando com Victor no mundo humano, então sua base foi totalmente fortalecida. Mas, Ruby tinha um problema: sua saída de energia era muito lenta. Victor e sua mãe podiam criar um maldito monumento inteiro com apenas um estalar de dedos enquanto ela precisava se concentrar muito em tudo porque tinha que separar seus poderes de água e gelo. Ela pensou que era injusto comparar-se com aqueles dois monstros. Mas no momento em que esse pensamento passou por sua cabeça, ela rapidamente balançou a cabeça e se deu um tapa no rosto. Victor nunca deu desculpas para seu treinamento. Se ele tivesse uma ideia de como treinar, ele seguiria em frente mesmo que isso o machucasse. Ruby não queria mais dar desculpas. Dizia-se que ela era a mulher que herdou o talento e o poder monstruosos de Scatashi. Sem mencionar que ela tinha uma linhagem complementar que combinava perfeitamente com seu gelo. Ruby começou a treinar para usar o poder da água e do gelo simultaneamente. Ela não queria separar os ataques ou usá-los separadamente. Ela queria usar os dois ao mesmo tempo. E ela conseguiu. Depois de apenas 2 dias em hiperfoco, usando todo o cérebro treinando o corpo. Um resultado que pegou as irmãs completamente despreparadas quando foram lutar naquele dia. O método que Ruby criou também pode ser chamado de Flow, uma subdivisão das próprias técnicas de sua mãe. Usando a imagem de um rio como exemplo, ela usou o poder da água para circular esse poder por todo o corpo e criou um fluxo de energia que ela estava pronta para usar a qualquer momento. Ela usou o que observou de seu marido como referência. Ela cobriu todo o corpo com sua energia e manteve esse estado em 100%. O que era ridiculamente difícil de fazer e exigia um controle ridículo de seus próprios poderes, mas ela conseguiu. Simplesmente porque seus poderes se complementavam bem e, por causa disso, nenhuma energia era perdida quando ela usava seu poder em seu corpo constantemente. Ruby deu mais um passo para alterar a arte marcial de sua mãe e adaptá-la para si mesma. Graças a este treinamento, Ruby teve uma agradável surpresa. Sua forma de contagem de vampiros tornou-se muito mais fácil de controlar, e ela não sabia exatamente o motivo disso. Mas o que ela sabia era que era devido ao treinamento para usar o poder de suas linhagens de forma mais inteligente. Não apenas as irmãs Scarlet estavam treinando, Leona, Edward, Mizuki, Lina e até as empregadas domésticas estavam treinando na semana passada. Pelas razões expostas anteriormente, as únicas que não puderam treinar completamente foram Agnes, Violette, Natasia e Sasa. Algo mais aconteceu também, mas não foi com o grupo de Victor, foi no panteão nórdico. O Bifrost, o dispositivo que conectava os reinos do panteão nórdico, foi destruído, e Asgard tornou-se inacessível, assim como os outros reinos do panteão. Quando Afrodite recebeu esta notícia de Freya, ela ficou totalmente chocada. A razão para isso era que o Bifrost não era um simples artefato, era um artefato com conceito de viagem. O próprio artefato tinha uma divindade que estava diretamente ligada ao panteão e, em teoria, deveria ter sido possível destruir o Bifrost. Depois de superar o choque, Afrodite viu uma oportunidade nesse evento. Afinal, todo o panteão foi fechado devido a esse evento. E se alguém aparecesse e oferecesse os serviços de viagem em troca de recompensas? Afrodite sentiu o cheiro de uma deliciosa oportunidade de negócio e, como uma deusa oportunista, rapidamente convocou uma reunião para discutir o assunto. Mas, infelizmente, o encontro teve que ser adiado por causa de outra notícia que Afrodite ouviu, desta vez vinda do Monte Olimpo. Tipon foi solto e estava, naquele momento, se recuperando no Tártaro, mas a invasão desse monstro era inevitável. Esta notícia veio através de um mensageiro de Perséfone, que estava operando no submundo grego de forma mínima. Essa notícia fez Afrodite ignorar a oportunidade de negócios,
por enquanto, e correu com sua bunda divina para os templos de Hestia, a deusa do lar, Deméter, a deusa da agricultura, e Nike, a deusa da vitória. O motivo de suas visitas: conceder refúgio às 3 mulheres em Nightingale. E assim terminou a semana, com Victor e Scatachi saindo dos treinos e recebendo as notícias de tudo o que aconteceu. Coincidentemente, ele também recebeu o relatório semanal para seus pais. E assim como ele esperava, Anne estava evoluindo como uma águia que finalmente aprendeu a voar. O resultado de seu relatório foi que ela tinha um grande potencial. Em contraste, o relatório de seu pai foi surpreendentemente bom. Devido à palestra que recebeu de Victor, o homem pareceu ganhar certa seriedade, e o ato de Oda de dar uma surra em seu cu também ajudou muito. Então ele estava progredindo muito bem em sua mentalidade. Mas em termos de desenvolvimento de poder, isso era um assunto diferente. Ele era muito lento, pelo menos em comparação com Ana, mas estava muito acima dos padrões dos nobres vampiros normais. Victor não estava chateado com isso. Ao contrário, sentia-se feliz e sabia que as pessoas evoluíam em ritmos diferentes. Alguns se desenvolveram rapidamente no início e depois enfrentaram um platô, enquanto alguns se desenvolveram lenta mas consistentemente. Victor era normal por evoluir constantemente e rapidamente sem parar. Embora estes também fossem resultados de seus esforços contínuos sempre em busca de força. Aguardarei o relatório da próxima semana, dispensado. Oda e Hilda se curvaram respeitosamente, então desapareceram rapidamente em alta velocidade. Eles estão indo bem, hein? Falou Scatachi. Sim, embora minha mãe seja mais natural sobre isso. Bem, você deve ter obtido seu talento de algum lugar, não apenas do sangue de seu progenitor. E todo mundo sabe que os vampiros que são mais honestos consigo mesmos evoluem mais rápido. Scatachi sorriu suavemente. Victor sorriu com a mulher e disse: de fato, presumo que eu também fosse assim? Sim. Devido ao seu objetivo de me perseguir, você ficou muito mais forte. Eu não vi você reclamando de mim correndo atrás de você ontem à noite. Quem disse que eu estava reclamando? Ela sorriu sensualmente e acrescentou: só decidi treiná-lo porque vi o potencial bruto em você. O resto foi resultado de nossas interações. Victor gentilmente pegou a mão de Scatachi e a puxou para um beijo. Quem diria que acabaríamos assim, hein? De fato. Scatachi sorriu amorosamente quando ela retribuiu o beijo, e ela se contorceu um pouco quando sentiu sua bunda sendo agarrada por Victor. Não fique arrogante. Ela deu um tapa na mão dele. Você ainda não me venceu completamente. Victor apenas riu divertido. Ele gostou das tentativas dela de se fazer de difícil. Esse dia está ainda mais próximo do que você imagina. Fufufu, meu tolo discípulo, você não é o único ficando mais forte. Você precisa trabalhar mais para me superar. Você ainda tem muitos treinos e torturas que terá que passar comigo. Isso parece mais uma recompensa para mim. Skata ficou encantado com o fato de Victor aceitar suas tendências com tanta facilidade. Ele foi o único capaz de dizer que gostou de treinar com ela. Ela estava dolorosamente ciente de que os outros seres não suportavam seu treinamento espartano. Difícil não era um adjetivo suficiente para descrever seu treinamento. As palavras masoquismo e hardcore eram mais apropriadas para classificar seu treinamento. E poucos seres gostavam de treinar quebrando seus corpos de todas as maneiras possíveis. Apertando Scatachi com mais força e se aproximando para que ela pudesse ouvir sua voz em seus ouvidos, ele falou em um tom obsessivo e sádico: não pare de treinar. Não pare de evoluir. Não espere por mim. Continue ficando mais forte. Ele lambeu a orelha dela, e o ato causou arrepios na espinha dela. Porque eu te garanto, Scatachi. Victor sorriu e se afastou da mulher que estava respirando pesadamente com ar quente saindo de sua boca e um rubor de excitação em seu rosto. Que, se você esperar, estarei perto de alcançá-lo novamente. Ele se virou e começou a se afastar. Olhos vermelhos sangue olharam para as costas de Victor por mais tempo do que ela gostaria. Somente quando ele estava fora de sua vista, Scatachi voltou a si e olhou para baixo. Porra!
Isso foi muito emocionante. Ela precisava urgentemente trocar de calcinha. Maldito bastardo, ele sabe onde coçar minha coceira, e é ainda melhor porque eu sei que ele é completamente honesto. O guerreiro ruivo sorriu largamente com um sorriso sádico e então desapareceu em um flash de vermelho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.